Eles não querem que você saiba. Extraterrestres, pirâmides, reptilianos. As teorias da conspiração não são nenhuma novidade e têm sido utilizadas por lideranças políticas há séculos, com o objetivo de mobilizar e persuadir a população em torno de um inimigo comum, mesmo que tal inimigo só exista no campo da imaginação, ou melhor falando, da teoria. Isso também podemos dizer que a disseminação de histórias falsas e a desinformação ganharam ainda mais notoriedade no Brasil dos últimos anos, pois elas têm influenciado eleições e até atrapalhado os esforços para combater a Covid-19. Se é uma década do jornalismo tradicional possui bem mais credibilidade, como mostram os levantamentos atuais do Instituto Reuters, hoje parte desse mesmo jornalismo tem se dedicado a combater as teorias da conspiração e a desinformação como forma de ampliar seu rol de atividades e, no limite, para proteger sua própria existência e credibilidade frente a outros atores emergentes. Um artigo publicado na prestigiada Journalism, pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberanias Informacionais, o INST/DSI, explicam que as teorias da conspiração geralmente se referem à luta do bem contra o mal. E nessa luta, o esquema narrativo básico é que quem está no poder está escondendo a verdade de você. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, várias teorias desse tipo circularam bastante. Uma das mais populares, inclusive propagada por líderes políticos bastante proeminentes, foi a de que a China teria planejado toda a pandemia para se beneficiar economicamente. Um dos fatores que contribuiu para a disseminação de notícias falsas foi a força das redes sociais online. Essa internet se tornou um ambiente fértil para teorias conspiratórias. Segundo o artigo, as teorias da conspiração encontram espaço quando as pessoas começam a desconfiar de seus governos e não ficam satisfeitas com as respostas dadas para eventos que têm grande impacto em suas vidas, como mostrado também no artigo A Psicologia da Teoria da Conspiração. A pesquisadora Karen Douglas e outros pesquisadores citam alguns fatores que fazem as pessoas terem mais disposição para acreditar em teorias da conspiração. Entre esses fatores podemos mencionar as seguintes necessidades cognitivas: a de encontrar conexões para eventos de alto impacto mais desconexos, de identificar uma intencionalidade ou um responsável único por eventos de grande importância e até mesmo apenas para ter a sensação de controle sobre esses mesmos eventos. A pesquisa também cita experimentos que mostram que a exposição a teorias da conspiração diminui a confiança em instituições governamentais, mesmo que as teorias não tenham relação com o governo. As teorias da conspiração não mexem apenas com a credibilidade das instituições, como com o governo ou com o judiciário, mas também com a credibilidade da própria imprensa. No artigo Fake News, um fenômeno de comunicação política entre jornalismo, política e democracia, um dos resultados mais reveladores da pesquisa nesse sentido foi de que boa parte dos conteúdos contendo desinformação sobre as urnas eletrônicas nem eram aquilo que comumente se chama de fake news. Isso porque os conteúdos com desinformação que foram mais disseminados durante as eleições de 2018 não eram camuflados como notícias. Isso porque as histórias falsas seguiam predominantemente formatos de correntes, pedindo para serem repassadas o mais rápido possível, e em tais formatos nem o texto nem os elementos gráficos se assemelham a uma notícia propriamente dita. Só em tal situação é que poderíamos falar em fake news. Isso porque a ideia de fake news, apesar de bastante popular, é tecnicamente falando compreendida como aquela desinformação que se utiliza do formato jornalístico para conferir um efeito de verdade e credibilidade sobre o conteúdo. Nos casos estudados pelo artigo, em poucos deles houve a utilização da linguagem jornalística, ou seja, o uso do formato visual ou auditivo do noticiário. As histórias falsas sequer eram disseminadas com um link que simulasse o site jornalístico, por exemplo. Com base nos trabalhos aqui relacionados, podemos então dizer que esse formato mais amador e, portanto, bastante distante do formato jornalístico está relacionado a um caldo de cultura conspiracionista, em que até mesmo a imprensa seria parte da conspiração. Daí que conteúdos amadores e baseados em relatos diretos, sem a referência a fontes, por exemplo, possuam mais apelo do que fake news propriamente ditas. E em meio a esse contexto de ampliação da desinformação, seja através de fake news ou através de meios mais amadores,
as agências de checagem têm expandido suas atividades a partir de projetos colaborativos que reúnem diversos veículos. As principais agências têm procurado com isso explorar um novo mercado aberto pela expansão da desinformação e no limite defender seu lugar de autoridade epistêmica, ou seja, como fonte com conhecimento capaz de separar o que é falso e o que é verdadeiro. Ainda que mesmo assim muitos duvidem da credibilidade dessas agências, elas acabam fornecendo um serviço útil para aqueles que estão em dúvida sobre se determinada informação circulante nas redes sociais online foi verificada e atestada como válida ou não pelo jornalismo profissional. No Brasil, temos diversas iniciativas de agências que realizam a checagem de informações. Entre elas, destaca-se o Projeto Comprova, que é uma colaboração de jornalistas de 41 veículos. O projeto investiga informações suspeitas que tenham relação com políticas públicas no âmbito federal, com a pandemia de Covid-19 e com o processo eleitoral. Na pesquisa desenvolvida pelos pesquisadores do INST/DSI, os resultados demonstraram que as teorias da conspiração foram o principal foco do Projeto Comprova, especialmente as relacionadas à pandemia de Covid-19 e às supostas fraudes eleitorais. Os pesquisadores observaram a popularidade da informação suspeita, os conhecidos posts virais nas redes sociais, como um dos principais critérios utilizados pelo projeto para fazer suas checagens. Ou seja, histórias altamente compartilhadas na internet, especialmente no Facebook, no Twitter e YouTube, era um tipo de material que mais mobilizou os esforços de checagem do Projeto Comprova durante o período analisado, que foi de agosto de 2018 a março de 2021. Os autores destacam que a prevalência do Facebook chama a atenção, uma vez que há outras plataformas mais condescendentes com a desinformação, como o Parler, o Gab, entre outras. O Facebook é um dos principais financiadores do Projeto Comprova. Em 2021, quando a empresa renova seu apoio ao projeto, o Facebook publicou o seguinte comunicado. Apoiado Comprova pelo 4º ano consecutivo e vê cada vez mais veículos brasileiros se juntando a esse esforço colaborativo contra a desinformação, nos deixa muito felizes. No Facebook estamos comprometidos com a integridade do ecossistema de informação e em aproximar as pessoas de informações de qualidade que lhes permitem tomar melhores decisões. Um fato curioso é que em 2021 a Austrália propôs uma lei em que as Big Techs deveriam pagar por conteúdo jornalístico. O Facebook baniu todo o conteúdo jornalístico de suas plataformas como uma retaliação. Isso acabou gerando uma revolta dos usuários. A empresa voltou atrás e disse reconhecer a importância do jornalismo de qualidade. Independentemente das belas palavras e ótimas intenções anunciadas, o fato revelado pela ex-funcionária do Facebook, Frances Haugen, é que as Big Techs lucram bastante com a disseminação de teorias conspiratórias e com desinformação como um todo. Isso porque, como explicamos anteriormente, esse tipo de conteúdo atende à nossa necessidade de entender de uma maneira bem fácil o mundo que nos cerca. É capaz de mobilizar afetos e sensações mais fortes do que um monótono noticiário. E como isso produz muito engajamento nas redes sociais, as Big Techs faturam pesado em torno disso. Ou seja, não é que elas queiram ou tenham necessariamente a intenção de nos desinformar. Isso, aliás, soaria como uma teoria da conspiração, por lembrar, mas o fato é que isso acaba fazendo parte do negócio. Um negócio que é muito diferente daquele chamado jornalismo tradicional ou de qualidade. Isso porque esse jornalismo se pauta mais pelas fontes oficiais e especializadas do que em pessoas comuns, aquelas sem uma formação especializada ou sem autoridade institucional. Mas são justamente essas pessoas comuns que encontraram nas redes sociais a oportunidade de mobilizar um conjunto enorme de outras pessoas dispostas a crerem mais em narrativas conspiratórias do que nas fontes oficiais ou especializadas. Daí que a força das redes sociais online tem produzido uma sociedade onde influenciadores digitais, lideranças políticas, veículos hiperpartidários conseguem por vezes mais visibilidade do que boa parte dos agentes tradicionais da informação e da comunicação, tal como mostrou outro estudo desenvolvido por pesquisadores do INST/DSI, este sendo publicado na revista Lumina. Diante desse cenário, as agências de checagem têm se dedicado não somente a verificar a falsidade ou a correção das informações aí circulantes, mas também a defender o lugar de autoridade epistêmica do jornalismo tradicional frente a esses novos atores emergentes. Você acabou de assistir ao vídeo Jornalismo na Disputa contra as Teorias da Conspiração, uma produção de Antônio Eudes para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberanias Informacionais.
com o apoio do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará e do Grupo de Pesquisa Grupocom. Essa produção faz parte do projeto de extensão da UFC Divulgação Científica através de plataformas online. Agradecemos pela atenção e caso tenha gostado, curta, se inscreva no canal e passe a mensagem adiante. Até a próxima.